Nas principais regiões metropolitanas do país, apenas 47% da população tem esgoto coletado. Desses, 53% são jogados nos rios, sem qualquer tratamento. Minas Gerais, característica dela, né, é um estado mineral, então as mineradoras têm um grande impacto. A questão do uso também da agricultura e pecuária e da indústria. São os três grandes, né, que usam os recursos hídricos e automaticamente ao fazer esse uso causa um impacto. A questão central relacionada com a temática da água diz respeito ao modelo de civilização e ao modelo de sociedade que nós adotamos, ou seja, uma sociedade altamente consumista e que enxerga na água mais um dos recursos naturais e que em geral vem servindo muito mais com propósitos inferiores, como deslocamento de resíduos, deslocamento de esgoto, do que propósitos mais, digamos, superiores, como utilização para pesca, navegação ou mesmo recreação. O que está precisando é de mudança de paradigma mesmo. Nós temos que ter uma mudança de atitude sobre a nossa permanência, não só como cidadão, como também pessoas na nossa forma de gestão, indústrias, empresas, governo, o cidadão comum, em utilizar esse bem tão precioso que é a água, que veio com abundância para nós todos, né? João Bosco, eu queria que você falasse um pouco em que pé que está a discussão acerca do aquífero Guarani, né? Qual que é a importância dele para o país? Olha, o aquífero Guarani, nós terminamos agora em janeiro desse ano o projeto do aquífero Guarani, um projeto muito exitoso. É o primeiro projeto a nível mundial que reuniu mais de um país, né? No caso 4 países, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, para discutir um aquífero transfronteiriço, quer dizer, um aquífero que ele perpassa mais de um país. E esse projeto ele foi muito importante na identificação, né, de conhecer as informações, programa de educação que foi desenvolvido em toda a bacia, né, e de orientar as ações dos 4 países. Nós tivemos aí... Paraguai, Uruguai, Argentina e o Brasil. E o Brasil, sendo que 70% do aquífero está no Brasil. Então isso mostra a importância. É uma das maiores reservas do mundo? É uma das maiores reservas de água subterrânea do mundo. E a água subterrânea ela é muito estratégica, né, porque, por exemplo, num processo de mudança climática, né, onde você vai ter precipitações mais intensas e às vezes mais esparsas, então é um reservatório que você tem, a água subterrânea é um reservatório para ter isso como acesso. Então, por isso que esse projeto ele é estratégico e importante para o Brasil e para os países. Agora, os ambientalistas, João Bosco, se preocupam com a sustentabilidade do aquífero e com a soberania em relação a ele. Quais são os riscos que essa reserva corre? Olha, do ponto de vista da soberania, eu diria nenhum, porque há um acordo entre os 4 países. Eu representei o Brasil nesse projeto durante esses 6 anos, eu representava o governo brasileiro perante os outros países, e nós fechamos uma carta em discussão, e isso do ponto de vista da diplomacia brasileira, né, e também dos demais países, de que a soberania das águas do aquífero são dos 4 países, quer dizer. Em relação à sustentabilidade? Em relação à sustentabilidade, essa foi uma outra coisa importante, porque nós estamos trabalhando no projeto do aquífero Guarani antes dele estar comprometido, né? Então foi um processo, um projeto onde a gente criou um sistema de monitoramento que pega os 4 países, um sistema de informação da água nesses 4 países, discutimos as potencialidades do aquífero Guarani, como que pode ser explorado e quais os cuidados que devem ter. Foi feito, a título de exemplo, um manual de como perfurar o poço, porque um dos grandes problemas de contaminação é um poço mal perfurado, né, que não tem um controle, e isso tudo facilita, né, do ponto de vista da preservação. Foram identificadas áreas importantes de recarga, então aí você tem restrições de uso para que não seja contaminado, etc. Então, começa a ser explorado quando, assim, de uma maneira geral, por todos os países? Olha, ele já tem uso por todos os países, né? No Brasil, a cidade de Ribeirão Preto toda é abastecida pelo aquífero Guarani, né? Foi um projeto piloto no Brasil, mostrou que o uso em Ribeirão Preto, e tem um desperdício muito elevado lá, de 45% do sistema de água, de abastecimento de água, a população desperdiça muito, né? Porque é uma água de excelente qualidade, e isso mostrou que começou a baixar o nível do lençol freático, né? Então começa a afetar esse consumo futuro, a sustentabilidade. Então, a partir desses estudos e de uma campanha que foi feita, começou-se a ter algumas ações. A prefeitura teve ação a nível do estado, então começou a disciplinar áreas de preservação e processos que garantem essa sustentabilidade. Então mudou muito
esse enfoque nessa perspectiva da sustentabilidade futura, fruto do projeto. Agora, há algum risco, João Bosco, desses recursos hídricos serem usados de forma comercial, em vez de destiná-los a abastecimento humano, abastecimento dos animais, enfim? Sim, ele vai ser usado para o uso comercial, né? Muitas vezes, mas você tem a nossa lei, ela diz o seguinte: a prioridade, no caso de escassez, é o abastecimento humano e a dessedentação animal. Isso é que se deve garantir, né? Numa situação de escassez. Agora, se você não tem uma situação de escassez, claro que você deve fornecer até para o processo produtivo do país, né? Seja ele industrial, comercial e tudo mais, você permite esse tipo de uso também, né? A água do Guarani mesmo, lá em Ribeirão Preto, né? Uma grande cervejaria brasileira muito conhecida, vinha de Ribeirão Preto, era efetivamente pela qualidade da água do Guarani, né? Então, ela deve ser... Mas há algum risco da maior parte ser destinado para uso comercial? Depende da região, por exemplo. Na Argentina, o potencial do aquífero Guarani na Argentina é um potencial térmico, então você tem balneários de águas quentes, que então é usado, e o Estado lá na Argentina, ele ganha com os impostos, né? E esses impostos e esses recursos, no sentido também, parte deles é para monitorar, para evitar a contaminação, para evitar a degradação do próprio aquífero Guarani, né? Não se trata, por exemplo, que era uma preocupação que as pessoas tinham, que houvesse um processo de privatização do aquífero Guarani. Isso no Brasil não existe, porque no Brasil a água é um bem público. Então não vamos ter a privatização da água bruta, né? Você pode ter dos serviços de abastecimento de água, mas da água a Constituição não permite, como a Constituição do Uruguai também não permite, né? E no Paraguai também estão trabalhando nessa perspectiva. João Bosco Serra, agradeço a sua participação e a gentileza da entrevista aqui para o Extra Classe. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema tão importante para o Brasil, né, que é o tema das águas. Depois da festiva descoberta do pré-sal, outra riqueza brasileira, também submersa e de valor inestimável, deve ser ressaltada: o aquífero Guarani. Ele abrange 1.200.000 quilômetros quadrados sob os solos brasileiro, paraguaio, uruguaio e argentino, sendo que 2/3 de suas águas estão sob o território brasileiro. Apesar dos acordos entre os 4 países para a preservação e uso sustentável de suas águas, é impossível controlar a exploração comercial delas. Portanto, é necessário garantir que ele não seja explorado de forma predatória. No sul de Minas, a mineradora CMM está causando uma catástrofe ambiental ao bombear água das grutas minerais submersas para a superfície, numa escala superior ao nível permitido pela legislação ambiental. Há fortes suspeitas de que suas sondas atingiram o aquífero Guarani, contaminando-o com zinco e outros metais pesados. O Simpro adverte que apenas através da exploração sustentável dos recursos hídricos, o Brasil atingirá a maturidade, o respeito e a soberania que as questões ambientais exigem. Em audiência realizada nesta quarta-feira, dia 23 de setembro, o Tribunal Regional do Trabalho manteve até 30 de setembro a liminar que determina que as escolas da rede privada de Minas Gerais afastem imediatamente do trabalho as professoras grávidas, sem prejuízo da remuneração. O direito de trabalho ele convive com o social, é um direito eminentemente social. E realmente a situação social indicava a necessidade do afastamento para evitar uma crise nas relações de trabalho. Por bem, eu entendi de deferir eliminar. É uma posição vitoriosa. Nós somos o único sindicato no país que conseguimos esse afastamento por via judicial e achamos que nós devemos ficar atentos. E caso ocorra algum caso, deve ser imediatamente anunciado aos sindicatos de professores, porque nesse caso nós vamos fazer prevalecer a posição do tribunal. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site, simprominas.org.br. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até o próximo programa.